Bem-vindo ao Emprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou Rob Domingos Matos e hoje eu estou com o Marco Aurélio. Marco Aurélio, se apresente para os nossos ouvintes. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Eu nasci em Santos, sou na cidade de Santos. Atualmente eu sou empresário no ramo de imóveis sob medida e a minha bagagem de vida inteira é comercial. Então eu sou um especialista em vendas. Legal. Agora me conta um pouco mais. Me conta como foi essa carreira. Como que tu caiu? Porque assim, por detrás de todo empreendedor sempre tem uma história, uma carreira, uma dor, um sonho, um propósito. Exatamente. Como foi essa história até você chegar hoje como um empreendedor? Cara, hoje, assim, eu fazendo uma análise da minha vida, Domingos, eu percebo que eu nasci vendedor. Quando eu era criança, eu lembro que minha vizinha fazia uns cachorrinhos, gatinhos de areia para segurar a porta. E era bem bonitinho, bem acabadinho. E ela tinha uma quantidade muito grande. Eu falava para ela, por que você não vende? Eu deveria ter meus 8, 9 anos de idade nessa época. E ela falava, não, eu tenho vergonha. Cara, eu lembro que eu peguei uma sacolada assim, ó, saí com uma sacola que para mim carregar era difícil. Eu dei uma volta no quarteirão e eu vendi tudo. E era mais barato porque eu batia a palma na porta das pessoas e falava assim, quer comprar bichinho? A pessoa vinha por curiosidade, falava, bichinho, o que esse menino tá vendendo? E aí com meus 21 anos de idade, bastante tempo depois que eu entrei na Sharp do Brasil, ali eu me profissionalizei na área comercial. Eu tive um chefe que eu tenho uma consideração de mestre com ele, porque ele me ensinou muito sobre técnicas de venda, né? Porque vendas, as pessoas acham que é um dom, Domingos, e não é. Vendas, você pode se aprimorar, tem técnicas. Se você colocar em prática, você vai se dar bem, né? E tem muita gente que tem preconceito com vendas, que é um engano, cara, porque a venda, ela está em todas as profissões. A venda, ela está no seu dia a dia. Quando você está paquerando alguém, quando você está se arrumando, se vestindo, você está vendendo a sua imagem. Quando você conhece, está num barzinho lá paquerando e você está falando de você está se vendendo. Então a vida está presente, a venda está presente na nossa vida em todos os sentidos. Né? Isso é muito bom tu falar, antes te cortando um pouquinho, porque as pessoas de fato tem acham o esse seguinte, preconceito. A vendedor, você é vendedor. E eu falo nas palestras, nas consultorias sempre, olha, todo mundo aqui, a partir de hoje, vai ser vendedor. Isso aí. E as pessoas olham com o olho grande, mas eu não sou vendedor, eu sou atendente, eu sou arquiteto. Se você não sabe vender o que tu fazes, exatamente, você não vai conseguir resolver o seu trabalho. Não, e assim, eu vou até um pouco além dentro disso que você está falando. Acho que assim, vamos imaginar assim, um advogado, um veterinário, seja qual for a profissão, quantos advogados se formam em todas as faculdades do Brasil? Quantos veterinários se formam por ano em todas as faculdades do Brasil? O que faz um advogado ter sucesso, o outro não ter? O que faz um veterinário ter sucesso é o tino comercial. Porque o veterinário, quando o cliente chega lá, que ele vai atender o pet, se ele não tratar bem, se ele não falar que o cachorro é lindo, maravilhoso, ficar meia hora apertando o cachorro lá, trabalhando no rapó, cara, esse cliente não vai voltar, esse cliente não vai te indicar, então você tem que vender. O diferencial de sucesso de qualquer profissão, galera, é o tino comercial. Então se você tem preconceito com vendas, cara, quebre isso, pare com isso. Tenha orgulho de ter tino comercial. Tenha orgulho de ter seu lado comercial. Porque ele vai te ajudar na vida. Independente do cargo que você exerça, cara. Você vai precisar ter tino comercial. Você pode ser administrativo. Você vai ter que se vender para a sua empresa. Você vai ter que apresentar seu trabalho. Tudo envolve vendas. Então, assim, quem tem preconceito, cara, quebre. Imagina assim, um navio, alguém vendeu. Um avião, alguém vendeu. Quanto foi a comissão desse cara? Então, assim, você quer ganhar dinheiro ou você quer rótulos? Eu lembro que quando eu trabalhei no Bradesco, eu cuidava de 11 agências do banco. E aí eu cuidava lá do Vida, Previdência, Consórcio, Capitalização. Cada dia eu estava numa agência e eu tinha que bater a meta desses produtos. Eu lembro que quando eu era gerente comercial regional, porque eu cuidava de 11 agências. Eu lembro que quando eu trabalhava de terno, gravata, aquela coisa toda de banco, bombadinha, né, e tal. E eu lembro que quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Souza Cruz Cigarros,
para ser vendedor, todo mundo no banco falava: tu é louco, tu é de regional, tu vai sair daqui para ser vendedor. Eu falei: cara, eu quero dinheiro no bolso. O meu inicial lá vai ser maior do que aqui hoje. E se eu fizer carreira lá? Como vai ser minha vida? Cara, e foi dito e feito. Eu fiquei 12 anos na Souza Cruz. Lá eu fui 3 anos vendedor e eu fui para o marketing. Eu era trade marketing e fiquei os outros anos todos como trade marketing. E para você ver, né? Vamos falar, é legal ter tocado nesse assunto, para você ver como o teu tiro comercial dentro disso que a gente estava falando muda. Cigarro. Cigarro é um produto que ele se vende. Você não tem que chegar no bar, convencer o cara que ele compra porque o cigarro é de qualidade. O cara sabe que ele precisa dessa mercadoria para vender. E eu lembro que quando eu assumi a praça de Cubatão, na Baixada Santista, como vendedor da Souza Cruz, eu assumi e vendia 4 milhões por mês, né? Quando eu assumi a praça, Cubatão. E eu entreguei 3 anos depois Cubatão vendendo 12 milhões por mês. Eu fiz as pessoas se viciarem em cigarro para consumir mais? Não. Qual foi a minha estratégia? Eu busquei, quando eu já dominava a minha rota, que eu sabia que desse cliente eu ia para aquele, daquele eu ia para ele, eu comecei a fazer rotas diferentes. E fazendo rotas diferentes, eu vi uma padaria nova, eu vi um bar novo, eu parava, cadastrava, e aí meu volume de vendas pessoal aumentava. Criando mais base. Novos pontos de venda. Então, assim, e eu não era comissionado, tá? Eu poderia muito bem estar na minha acomodação, continuar vendendo ali o que eu vendia, mas, cara, foi essa minha atitude de elevar o volume de negócio que fez eu ser visto na empresa de uma outra forma. E aí eu fui promovido. E sim, em todas as empresas que eu trabalhei, Domingos, na Sharp eu fui vendedor, supervisor, gerente. No Bradesco eu entrei como vendedor e virei regional. Na Souza Cruz eu entrei como vendedor e virei trade marketing. No Itaú, eu trabalhei na parte de financiamento de veículos. Eu lembro, é uma história interessante também, né? O cara, quando tem muita idade, que é o meu caso, a gente tem muita história de vida. Eu lembro quando eu entrei no Itaú para a parte de financiamento de veículos, era para captar os lojistas de auto que iam passar as fichas para o banco. Essa era a minha função. E o processo de seleção já tinha rolado. Todo mundo já tinha feito lá a dinâmica de grupo, já tinha rolado, eles tinham contratado e só faltou uma vaga. E eu entrei por indicação do amigo, que eu nem estava sabendo sobre essa vaga. E eu entrei como indicação de um amigo e fui. Ou seja, quando eu entrei, que eu realmente fui contratado, a divisão de área da Baixada Santista já tinha acontecido. Então, lá tem uma rua lá chamada Carvalho de Mendonça, que ela tinha só lojas de auto, só carros alto padrão. Então, essas lojas já tinham se dividido. Sobrou a Avenida Nossa Senhora de Fátima, que era uma avenida que só vendia carro velho. E aí, cara, e assim... Mas, cara, e aí eu fiz um puta trabalho, sabe, assim, no lojista, aquele cara que nunca me passava uma ficha, mas todo dia eu passava na loja dele, tomava um café e tal. Aí eu lembro que um dia eu cheguei nessa loja e ele comentou que ele estava com uma ficha negada pelo outro banco. Aí eu peguei a ficha, dei uma analisada, fiz um in-loco. O que é um in-loco? Eu ia no local para ver se aquelas informações eram verdadeiras, se o cara realmente trabalhava naquele lugar, sabe? E o Itaú, na época, tinha um diferencial que ela estava vendendo para autônomo, liberando crédito para autônomo, que a maioria dos bancos não estava. E esse rapaz vendia espetinho de carne. E ele queria comprar uma Fiorina. Cara, só quando eu cheguei na casa dele, que eu fui fazer esse loco, sem o banco me pedir, foi iniciativa minha. Eu cheguei lá, o cara tinha 4 freezers desses horizontais, abarrotado de carne de espetinho. Ele vendia 300, 400 espetinhos por dia, então ele tinha um faturamento real. E aí eu fiz um parecer, preenchi a ficha, fiz um parecer favorável à aprovação, encaminhei para o banco aprovou. Quando eu fiz isso para esse lojista, que para ele era uma ficha perdida, cara, desse dia em diante, esse cara me bombava de negócios. Então, assim, eu mesmo entrando por último na empresa, pegando a área que ninguém quis, eu era o cara de maior resultado. Então fala assim, Marco, você é o bonzão? Não, não é o bonzão. Cara, é trabalhar de forma estratégica, de forma assertiva, né? Principalmente com prazer, com amor ao que você faz, né, cara? Eu sempre falo assim que seja, independente do que você vende, Domingos, o teu trabalho beneficia as pessoas. O que eu quero dizer com isso?
Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava na Sharp, aí o cara comprou uma televisão. Quando ele terminava de pagar, vinha lá uma devolução que a Sharp dava lá, a gente usava aquele próprio dinheiro para tentar vender outro produto para ele. E muitas vezes, aí eu vendia lá um videocassete, uma filmadora, outros produtos da linha da fábrica, e muitas das vezes você tinha que ser o persistente, né? E apertar o cara, não posso, agora eu tô... Cara, só que assim, esse dinheiro que ele pagou, aí eu fechava o negócio com ele, esse dinheiro que ele pagou nas prestações todos os meses, se ele não tivesse fechado o negócio comigo, ele teria gastado isso de outra forma, nem ele sabe por quê. Mas daí virou verdade, o produto foi entregue na casa dele, então eu falo assim, o trabalho de vendedor beneficia as pessoas. Você ajuda as pessoas. Um corretor de imóvel, quando pressiona o cliente para comprar um imóvel, cara, o cara está comprando um imóvel que ele vai morar com a família dele, que ele vai morar com as pessoas que ele ama. Pô, não está beneficiando a vida dessa pessoa? Né? E quando você está comprando alguma coisa, você não está rasgando dinheiro, porque você deu dinheiro, mas você tem algum produto, você tem algum patrimônio. Algo, né? Então, assim, você investiu, né, cara? Então, assim, e aí quando você trabalha com essa ideia, com esse pensamento real de que o teu trabalho beneficia as pessoas, é um processo natural, sabe? As coisas vão acontecendo na sua vida num processo natural, porque você não está trabalhando pelo dinheiro, você está trabalhando para ajudar as pessoas. Sabe que tu me fala isso aqui? Me lembrou vários pontos interessantes. O primeiro deles é a diferença entre os soft skills e os hard skills. Né? Os soft skills são habilidades natas, comunicação, afinidade, persistência, que todo vendedor, claro, tem que ter. Porque se ele não tiver essas habilidades, de fato, ele vai ser apenas mais um na carteira de uma empresa. E você me falou sobre umas técnicas bem interessantes. E uma delas ela é muito bem feita nas empresas, que é o cross-selling, o upsell. Quando você trabalha dentro de uma carteira, um cliente, a gente entende, beleza, ele veio para comprar uma TV. Tá, mas essa TV, ele comprou para quê? Vou para assistir jogo de futebol? Pô, beleza, tu entendeu que ele assiste jogo de futebol. Por que não ofertar também uma cervejeira? Ou um home theater? Quem que gosta de ver jogo de futebol com aquele som horrível da TV? Não, ele quer o barulho da torcida inteira para tremer o sofá todo. Então, o vendedor ele tem que ter esse tino, não é um produto. É uma percepção do mercado. Isso, eu, assim, na verdade, é descobrir a necessidade do cliente. Você fez um comentário interessante. Ele comprou a televisão? Não, ele comprou o prazer de assistir o jogo dele numa tela maior, de alta definição. Então, por que não vender um home theater junto? Por que não vender uma cervejeira junto? Por que não vender um telão para ele com um projetor? Então, assim, abre um leque de oportunidades do que você ofertar para esse cliente, porque você identificou a necessidade dele, né? E não simplesmente quis colocar um produto para ele. E a técnica bem interessante que a gente consegue usar nisso, o spin seller. O spin seller, ele traz uma necessidade implícita e explícita. Tá, entendi, tu queres uma TV, mas para quê? Qual o motivo? Sabe o que eu me lembro disso? Eu me lembro que há um tempo atrás eu trabalhava com implementação de automações residenciais. E beleza, você entende de automação residencial, você sabe os IS, é o primeiro passo, o vendedor tem que entender sobre os produtos. Sim. E eu visitei uma casa de um Arthur, o nome dele é Arthur, seu Arthur. Cheguei na casa dele, no apartamento dele, é um apartamento altíssimo ticket, era na Península, em São Luís, então... Era um alto padrão. Altíssimo, né? E ele me chamou para fazer uma automação que a esposa dele queria colocar alguns comandos de voz, que as amigas delas iam lá e tudo. Ela queria mostrar a casa nova de uma maneira diferente. Sim. Porque nesse condomínio, a minha empresa ela fechou uma parceria com a consultora e a gente entregou a Alexa e um interruptor touch. Legal. Que quando eu chegava dentro, você fala, Alexa, ligar as luzes. Ligava as luzes. Isso era perfeição. Sim. Isso aqui é um tempo atrás, hoje em dia é mato. Hoje em dia é qualquer coisa. Exatamente. Antigamente, eu entrei na automação, era tudo mato, né? E eu me lembro que, voltando à história do Arthur, que ele tava lá e tudo, eu queria fazer umas coisas. Se um vendedor comum chegasse lá e falasse, não, vou vender só o que ele pediu. Só que eu vi que ele era corintiano. Aí eu olhei o símbolo do Corinthians ali, eu vi uma TV de 70 polegadas na varanda, TV gigantesca. E aí tinha um roofzinho assim para colocar uma coisa lá, e eu, poxa, ser corintiano, né, legal. Cara, tu gosta de assistir jogo em casa, tu sai pra Brasil? Não, assisto aqui, dessa TV aqui, até voltei com meus... A gente assistiu com meus colegas que são corintianos e tal, poxa, legal. E se eu te falar? E se eu te falar que você consegue fazer um pouco mais com a automação? Você já comprou comigo a caixinha,
Alexa, você vai falar com ela. Mas se eu falar que quando seus amigos chegarem na sua casa, você pode fazer, Alexa, hoje tem um jogo do Timão. E a Alexa responder, vamos, 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 que o Timão vai jogar. E vai ligar as luzes, vai jogar, botar o canal na HBO, numa coisa lá, pra botar o jogo lá, vai pegar o modo turbo da tua cervejeira e no final vai falar, Corinthians chegou pra ganhar. E pá. E fez a graça toda. Ele falou, cara, como assim eu? É bem isso E mesmo. aí, então, nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei uma necessidade que ele não entendia, que ele gostava, ele queria uma coisa legal pro time dos amigos dele, e joguei na mesa. Nenhum momento ele me perguntou quanto custaria. Ele só falou assim, cara, eu quero. Exatamente. E acabou. Você foi. Esse feeling, né, essa percepção, ela é importante. Você tem que estar muito antenado, né? E também saber ouvir. Né, Sim. Você tem que saber ouvir. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir Exato. o dobro do que se fala. Né? Mas você fez um comentário antes, que eu quero até voltar um pouco, porque de repente todo mundo que está pensando em fazer o treinamento com a gente e tal. Pode falar assim, mas pô, Marcos, você é um cara desembolado, você fala bem, você tem um dom da oratória. Cara, eu não era assim. Eu aprimorei isso. Eu lembro assim, voltando na Sharp de novo, quando eu entrei na Sharp, então, primeiro treinamento, aquela coisa toda, aí vai pra rua, todo mundo vai pra rua. Não tinha um lugar certo, um cliente, Marco, vai, sai. Aí eu, na minha inocência, pensei assim, cara, vou tentar vender para os meus parentes, vou tentar vender no meu antigo trabalho. E aí fui lá no meu antigo trabalho, ofereci para todo mundo. Aí um falava assim, eu vou ver, vou falar com a patroa. O outro falou, não, eu estou pensando, não, esse mês não dá. Ou seja, não vendi nada. As objeções chegaram. Exato, chegaram e eu não vendi nada. No dia seguinte, o meu chefe, que é esse cara que eu falei que eu tenho ele como mestre, chegou para mim e falou, não, eu vou sair com você hoje. Aí fomos na parte, cara, nós paramos num prédio no centro de Santos, comercial, entramos nesse prédio aleatoriamente, entramos no escritório. Quando a gente abriu a porta do escritório, umas 20 pessoas olharam pra gente. Ele levantou a mão e falou, pessoal, em primeiro lugar, bom dia, desculpa eu estar interrompendo vocês, nós somos da Sharp. Cara, e ele começou a falar, daqui a pouco tinha uns 2, 3 olhando, aí um comprou, motivou o outro a comprar, e saímos dali com 3 vendas. E eu vi que aquilo ele fez de uma forma tão natural, porque eu fiquei prestando muita atenção, e fez de uma forma assim tão natural, e os argumentos que ele usou, porque ele teve objeções também, a galera também falou que não queria, que não podia, eu peguei aquilo, falei, cara, vou fazer copia e cola, aí ele saiu dali e falou, cara, daqui pra frente você trabalha sozinho. O que eu fiz, Domingo? Voltei de novo no meu ex-trabalho. Só que eu voltei armado agora, com argumentos para combater os objetivos. E comecei a falar com todo mundo de novo. Cara, eu saí de lá com 13 vendas do escritório. Com as 3 que eu tinha feito de manhã, 16 produtos eu vendi. No dia seguinte, quando chegou no escritório, só que assim, era meu segundo dia de trabalho. Eu achei que isso era normal na empresa. Eu não tinha noção de qual era o volume de média de vendas de cada um. Eu lembro que eu cheguei no outro dia na reunião, eu tinha sido o cara que mais tinha vendido. E outra coisa que me chamou a atenção também, né, cara, assim, a remuneração, né? A parte comercial o mais interessante é isso. Você faz seu salário, né? Você tem condições de ganhar muito mais do que um gerente de banco, do que... Com certeza. Você que faz seu salário. Eu lembro que, sim, cara, que eu tinha 20 anos, eu já era pai, eu estava financeiramente ruim, né? E aí chegou meu primeiro olerite. Eu não, trazendo para valores de hoje, Domingos, digamos que fosse uns 10 mil reais. Uhum. Que eu olhei aquilo, cara, imagina, tu tá duro, de um mês pro outro você ganhando 10 mil reais. Aí eu olhei para aquilo e falei pro meu gerente, falei, cara, eu acho que tá errado, pô, os caras estão me pagando aqui 10 mil reais. Então. Ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, cara, aqui que eu amarro meu burro. Não saiu mais. Eu falei, aqui que eu amarro meu burro. E não saí. Eu saí da Sharp na falência. A Sharp faliu em 99. Quando ela faliu, eu fui desligado na falência. Mas eu recebi todos os meus direitos. Então, cara, é justamente isso. Assim, galera, não tenha medo de vendas, não tenha preconceito de vendas. Pelo contrário, ele vai abrir portas para você.
profissionalmente falando, dentro da tua profissão mesmo que você exerce, o tino comercial vai te aprimorar, ele vai te deixar mais desinibido, ele vai te deixar mais esclarecido, e você, até na hora que você for num barzinho, você vai deixar de ser o cara tímido, né? Aí eu lembro, voltando para a Sharp, né? Eu uso muito a Sharp como exemplo, porque foi minha primeira experiência profissional na área comercial, né? Então a bagagem principal, as técnicas, eu aprendi toda lá. Eu lembro, cara, que eu passava assim, né? Andando, cara, para vender na rua, tô na rua, aí eu olhava na loja lá, aí eu olhava pra menina e falava, aquela ali tá com cara de bravo. Aí na outra loja do lado eu olhava e falava, fuja da aparência do mal, tem na Bíblia aquela isso. ali, aqueles dois ali, tem cara que não tem dinheiro para comprar. Ou seja, eu já fazia uma pré-análise baseado no meu medo, né? E aí eu lembro que o meu chefe falou assim, cara, sabe o que você tem que fazer para quebrar isso? Entra, não pensa, entra. Quando você tiver cara a cara com a pessoa, tu vai ter que falar alguma coisa, senão a pessoa vai achar que tu é louca. Você te mandando aí pro CAPS. E aí, cara, foi o que aconteceu. Eu falei, cara, eu não pensava mais, eu entrava. Cara, e o resultado vem. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser vendedor, né? Que nem hoje eu sou empresário, eu tenho minha empresa, mas eu sempre falo que na minha veia é vendas, eu sou vendedor, eu sou especialista em vendas. E em todas as empresas que eu trabalhei, eu fiz carreira, eu fiz sucesso, né? E é legal hoje eu trazer toda essa experiência pro meu negócio, né? Preparar minha equipe, preparar... Então, assim, cara, é muito legal. Eu acho que vendas é a melhor profissão do mundo. Eu também sou suspeito de falar nisso, porque eu também sou especialista em marketing e vendas, então é um canal, o Emprecast é um canal para empreendedores que trabalham com vendas, que tem esse mindset, que sabem que o foco de toda empresa é o cliente. E para você alcançar ele, existem técnicas, existe a persistência e tudo isso. Mas me fala um pouco mais sobre empresas. Hoje tu é empresário. Hoje tu trabalha em que ramo? Então, hoje eu tenho um estúdio de móveis sob medida, um escritório onde trabalham arquitetos. A gente faz o projeto, corta, entrega e monta. Quando eu resolvi montar a Requinte, chama Requinte Classe Móveis Planejados. Quando eu resolvi montar a Requinte, eu procurei trabalhar os pontos fracos da minha concorrência, né? Então, assim, móveis planejados, todo mundo que já fez móveis planejados conhece alguém que tem uma história de insatisfação. Ou atrasou, ou a qualidade do produto não foi boa, ou o pós-venda lá deu um probleminha, ninguém foi dar uma assistência. Então, desde o começo, cara, eu faço questão, eu não deixo minha equipe mentir. Às vezes eles chegam, Marcão, pô, aconteceu isso aqui, eu falo o quê pro cliente? Fala, cara, fala a verdade. Porque você sempre, quando você fala a verdade, você não cai em contradição. Então, a verdade, Domingos, pode ser não ser o que você não queria ouvir, mas é a verdade. Então, assim, eu não gosto de ter problemas, mas eu não fujo deles. Então, se o problema apareceu, eu vou lá, resolvo com velocidade. E ele sempre aparece, tá, Domingos? Achar que... quem fala assim, eu não quero ter problemas na vida. Então, você tá morto, cara. Você pode morrer já. Tá pode morrer, porque a vida inteira você vai ter problema. Então, o gostoso da vida é como você resolve eles. Então, hoje, a minha empresa, nós temos nota máxima de avaliação no Google, nós somos bem quistos no Reclame Aqui, nós nunca atrasamos entrega. Então, e só isso, nesses 5 anos, que a minha empresa vai fazer 5 anos, já me traz um número de clientes baseado em indicações muito grande. Porque é o cara que já fez um ambiente e quer fazer outro, ou está indicando um familiar. Então, eu tenho um número de vendas muito grande. Então, assim, todos esses valores pessoais de honestidade, de ser correto, que eu sempre tive na minha vida, baseado na educação que eu tive dos meus pais, eu levo para a minha empresa, né? E, cara, e hoje a gente está num novo propósito, né? Que é ajudar empresários novos, né, a se desenvolverem, a preparar melhor a sua equipe, com o intuito aí de obter melhores resultados, né? E sempre dá para aprimorar, né, Domingos? Sempre dá, você sabe que você trabalha no Sebrae, numa parte importante, né, do negócio, e onde que você vai estar ali na ferida, na dor do empresário, né? Então, assim, cara, sempre dá para melhorar, sempre dá. E o empresário, muitas vezes, o empresário por si só, ele tem uma carência, porque ele é sozinho, né? Então, por que hoje esses grupos networks estão em alta? Porque você está com outros empresários dividindo as mesmas dores, dividindo os mesmos problemas. Então, um vai ajudando o outro na solução, como também
na indicação, né? Um ajudando o outro, eu te indico, você me indica, e ó, eu estou com esse problema, o que você fez, o que você faz? Então, cara, esses networks vêm crescendo no Brasil justamente porque o empresário ele é carente, né? De ter alguém ali que ele pode contar, que ele pode compartilhar. Né? E a ideia desse nosso novo projeto é justamente isso, é ajudar empresários. Aí eu volto lá, quando eu falei, há pouco tempo atrás, agora que eu falei assim, o teu trabalho beneficia pessoas. E é bem isso. Então, assim, e eu quero, e isso é o tesão, desculpa a palavra, galera, é isso, é você ver que o teu trabalho, que as suas atitudes mudaram de forma positiva a vida de alguém. E isso é bom a gente falar, porque quando tu trabalhas com um propósito, quando a tua empresa tem um propósito, ela vinga. Nenhuma empresa sem propósito, nenhum vendedor, nenhum funcionário, nenhum colaborador, nenhuma profissão sem propósito, sem sonhos, ela vai vingar. Porque você não vai dar o seu máximo, você não vai dar de fato o que você consegue ofertar, você não vai transbordar. E quando a gente fala sobre alta performance, quando a gente fala sobre estrelas, talentos, a gente fala sobre isso. Quem que se destaca? Você percebe pela história do Marcos que ele se destacou nas profissões por conta da doação ao trabalho. Do mesmo modo que ele faz a mesma doação para os clientes da empresa dele, da Requinte. Então, percebe que o sucesso, ele está atrelado a você. De como você quer ser ao futuro, como você tem em mente tudo que você consegue no seu próprio core, na sua educação, para entregar. Porque quando você não entrega, quando você age de maneira rasa, você não cresce. Você fica sempre naquele desespero eterno, aquele eterno desespero que não consegue nem fazer uma coisa nem outra. Eu concordo plenamente com você, sabe, Domingos? E assim, a Requinte é a minha primeira experiência como dono do meu negócio. Eu sempre trabalhei para os outros. E, cara, não é fácil. Assim, não é fácil você ser empresário, porque você vai achar... Quando você vai montar um negócio, que você está com sonho, que ele ainda é um sonho, né? Muitas pessoas têm sonhos e não botam isso na prática. Isso fica só no papel, eles tudo se preparam... E assim, eu sempre falo assim, mete as caras. Eu lembro quando eu fui inaugurar a Requinte, no comecinho, no primeiro ano, o meu irmão, ele era meu sócio. Ele tinha 20% da empresa. Hoje ele não é mais meu sócio, ele seguiu outros caminhos. Mas eu lembro, cara, que a gente fez várias reuniões, preparamos, visitamos fábrica, fizemos um monte de coisa. Aí eu cheguei para ele um dia e falei assim, olha, nós vamos começar dia tal. Não estamos prontos e não tem. Eu falei, meu irmão, não existe estar pronto, cara. Vamos começar. Os problemas vão acontecer, a gente vai resolvendo. E vai ajustando. Então, assim, porque senão esse medo de querer estar pronto nunca vai estar, cara. Então, assim, e você, quando está montando o seu negócio, você também tem que ser muito pé no chão, porque o ser humano, por natureza, você enxerga só o que você quer ver. E quando você está montando um negócio, você só enxerga o ganho. Fala, pô, vou vender isso aqui, vai custar tanto, vou vender por tanto, vou ganhar tanto. Vou vender X, mas você não para pensar que aquele fornecedor pode quebrar, pode não te entregar, aí você vai ter que buscar um outro fornecedor, e aí você já vendeu, você tem prazo para cumprir. Uma série de fatores pode acontecer que você não imagina isso quando você está planejando montar seu negócio. Mas eu não estou falando isso para botar medo em ninguém, galera, até porque mete as caras, vai para cima, faz acontecer, os problemas vão acontecer, não se iluda achando que não vai ter problema. Vai, mas do jeito que eles vão chegar, cada problema vai te aprimorar. Você vai ficar mais bem preparado. Quando ele aparecer na segunda vez, ele já não vai te impactar tanto como te impactou no primeiro. Você já vai tirar mais de letra. E aí vão chegar novos problemas. Então, e você cada vez vai se aprimorando e assim você vai conquistando, né? E é bem isso que você falou. Estatisticamente no Brasil, as empresas não passam mais de 2 anos. Então a minha vai fazer 5. Eu falei, pô, tô no caminho certo. Tá dando certo, né? E é bom a gente falar sobre isso, porque você empreendedor, você não está só. Procurem treinamentos, procurem empresas, procurem parceiros de negócios. A empresa ela cresce com uma rede. Eu gosto sempre de falar sobre uma ambiência de empresa, de pessoas, que de fato tem um ditado que o pessoal fala bastante no interior, que me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, se você estar junto de empresários,
você vai ter uma base de empresário para poder te apoiar. Agora, se você estiver junto de pessoas que querem te derrubar, dizendo que você, isso não vai dar certo, não, isso é coisa de doido, vai para esse negócio aqui, vai fazer seu concurso, o seu sonho não vai sair do papel. Então, coloca as caras no jogo, vá em frente, vá com medo mesmo. Eu já falei em episódios passados, em palestras, que perguntaram como é que eu fui ser palestrante. Eu falei, cara, foi por conta de um amigo meu que eu conheci. O cara falou, cara, tu vai junto e tu vai fazer essa palestra. Eu, cara, nunca fiz palestra. Tu vai. Isso aí. E eu fui. E o engraçado, você vai subindo ao palco, as pernas começam a ficar bambas, sente um friozinho na barriga, quando tu olha pra frente, tu olha assim, tem 300 pessoas, tu fala assim, cara, o que eu falar aqui vai impactar 300 pessoas, como tu falaste no início. Então, você vai ser responsável pela mudança de um propósito, de um sonho de uma pessoa. Como você, vendedor, também pode fazer isso. No momento que você vai entregar valor em uma venda, quando você vai vender um tênis de corrida de uma pessoa que nunca correu na vida, você vai oferecer o tênis mais caro porque ele é o melhor tênis? Ou você vai oferecer o tênis que seja compatível para o uso dele, para ele iniciar a correr? Tudo são as perguntas que tu vai fazer. Quando tu faz as perguntas corretas, como tu falou, escute mais, você tem 2 orelhas, e fale menos. Exatamente. Então, escute o que o seu cliente quer e depois você oferece. Então, por que oferecer um AlphaFly 3 Ultra Pro Max de R$3.500 se você pode oferecer um Core 4 para o cliente de R$400? E dentro disso você está comentando, como é a mente de um vendedor, né? Por isso que eu falo assim, eu sou empresário, mas eu sou vendedor. Como é a mente do vendedor? Ele fez esse comentário assim, eu nunca trabalhei em uma loja de calçados. Mas, cara, eu sempre vendi para quem não quer comprar. Né? Então, eu vendia produtos eletrônicos, financiamento de carro. Quem que fala eu vou no banco hoje comprar um título de capitalização? Cara, não tem essa. É vender para quem não quer comprar. Aí eu fico imaginando assim, se eu trabalhasse numa loja de sapatos, onde que a pessoa entrou, procurou, né? Ela tem o real interesse, ela pode não comprar naquela loja, mas, cara, eu fico pensando assim, se eu fosse vendedor de uma loja de sapatos, de tênis, eu ia atender esse cara tão bem, cara, mas tão bem, assim, que ele ia sentir um prazer em estar ali, sabe? E aí eu ia fazer questão que ele memorizasse o meu nome, eu ia falar para ele, mesmo que o modelo que ele viu ali não gostou, ele queria ver a concorrência, falou, cara, mas pô, se você for lá não gostar, volta aqui, me procura, pô, e chega na tua casa, fala para tua mãe, para teus irmãos, fala de mim, fala, pô, que você for na loja tal, procura fulano. Cara, e isso ia ser um processo, que você é uma sementinha que você vai plantando. Daqui a pouco você ia ver que você ia estar dentro da loja atendendo 2, 3 ao mesmo tempo e a mina ia anunciar no microfone. Marcos Aurélio, cliente tal te aguardando. Cara, então assim, tudo faça aquilo que eu falei. Tem que ter o prazer, entende? Sim. Faça do seu trabalho um prazer. Que nem eu, por exemplo, eu tenho a Requinte, nós estamos montando a empresa de consultoria, eu estou escrevendo o meu 2º livro, eu estou fazendo minha 2ª faculdade com 56 anos de idade. Mas eu falo, cara, que loucura isso, né? Tanta coisa. Cara, mas é um prazer para mim. Né? Isso é só bem um prazer. Exatamente. Então, assim, eu acordo cedo, eu durmo tarde, mas, cara, é um tesão. Né? Desculpa, eu fico usando essa palavra. Nada. Mas... E sabe que você que está gostando desse episódio, compartilhe com seus amigos empreendedores, clica lá no joinha, mande para todo mundo que acha que você vai conseguir mudar a vida. Em falar em consultoria, eu também vou colocar mais informações na bio desse episódio sobre essa ajuda que te pode fazer na sua empresa, com treinamentos, com educação, para fazer com que você tenha alta performance. Mas, eu acho que vale ressaltar só um detalhe, Domingos, que a gente, quando hoje foi gravar esse vídeo, galera, aí eu falei pro Domingos, pô, mas eu não vim com uma roupa adequada, eu não tô, né? Porque... Mas, cara, o bate-papo tá sendo tão gostoso, né? Daí você fala, pô, que dó perder esse material, né? Se não postar, se não usar, né? Claro, com certeza. Então, faça. A dica desse episódio para você, empreendedor, transborde. Transborde. Procure de fato o que você consegue mudar na vida das pessoas, o que você consegue resolver, o que a tua empresa consegue resolver na vida das pessoas. Hoje temos aqui o Marcos Aurélio, que ele contou a história dele, de como ele se transformou em vendedor. Na verdade, ele era aquele vendedor nato e que
o dia a dia, as oportunidades, o emprego e todas essas conexões transformou ele o que ele é hoje. E você, o que tens feito para alcançar o seu sucesso? Isso aí. E no final do episódio, eu sempre gosto de pedir uma indicação de um livro para o nosso convidado. Marcos, qual livro você indicaria para os nossos ouvintes? Cara, assim, eu sou um cara muito ligado a livros de vendas, né? Eu não vou indicar o meu livro porque ele ainda está em fase de edição, né? Ele está pronto, terminei de escrever o primeiro, mas ele ainda não foi editado. Mas, cara, eu gosto muito cara, tem muitos temas, né, de vendas. Qual que mudou? Tipo assim, cara, esse livro Cara, mudou O Poder meu da pensamento. Persuasão. O Poder da Persuasão foi um livro que me impactou bastante, chamou bastante minha atenção. Mas eu acho assim, de todos os livros que você vai lendo, né, cara? E ler também é um costume, viu, galera? Eu sempre falo do livro assim, Domingos. A pessoa que escreveu, o escritor daquele livro, ele tem uma história de vida. Claro. Ele está lá nos seus 20, 30, 40 anos, seja que idade ele tenha. Então, ele transformou uma experiência da vida naquele livro. Então, eu não sei se você vai demorar 1, 2, 3 dias para ler aquele livro, mas você vai absorver o que o cara levou uma vida para botar no papel, sabe? Então, cara, ler é muito bom, cara. Então, assim, é o poder da persuasão. É uma coisa bem interessante que fala muito sobre esse dom da oratória, esse ouvir, saber ouvir, né? Você persuadir e criar um clima favorável para o teu produto, para o teu negócio. Legal. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Emprecast. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.